quase morar. A fase mais importante de uma pessoa é a primeira. Está entendendo? É a fase que tem que estar mais, porque não depende dele. Ele não toma decisões ainda. Aquela criança, aquele bebê, aquele pequeno ser não toma decisões. Então, imediatamente, a Ana, quando se levantou, também foi para outro nível de prova, de teste. Estamos voltando hoje o nosso tema Pais e Filhos para o horário do meio-dia, né? E a partir de hoje seguimos neste horário, né, como era antes, com a pastora Jéssica. Então, excepcionalmente hoje, eu realizo esse horário, esse tema, né, mas semana que vem já a pastora Jéssica continua nesse horário, só dando fazendo comunicado, né, porque era o horário do meio-dia, aí mudamos para as 15 e agora hoje, a partir de hoje, retornando esse horário para as 15. Mas quem veio para a cura sentimental, vamos tomar posse também da mesma maneira, em nome de Jesus. Amém? A palavra é a do Senhor, né? A palavra não é do Pai, do Filho, a palavra não é do Anderson, não é da Jéssica, a palavra é do Senhor. Apesar do tema a gente levar mais para os filhos, né? Eu costumo dizer que quando eu faço essa reunião, eu não prego para os filhos, eu prego para os pais, né? Porque é de onde parte a fonte, né? O pai que educa o filho, a mãe que educa o filho, é o pai que tem o controle, que tem a autoridade, que tem a unção, tem o favor de Deus para conduzir os filhos. Então vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rófine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Então, a primeira coisa aqui que eu me pego é que nós vamos ver isso também. E esse é um momento, inclusive, pelo que o Senhor vem falando conosco, né? Deus sabe de todas as coisas. E, inclusive, pelo que nós tivemos ontem, a palavra, principalmente a palavra de encerramento do jejum de ontem, mostra que Deus, claro, óbvio que Ele está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, as situações que estão acontecendo no mundo, no Brasil. Deus sabe o que está acontecendo na sua casa, no seu quarto. Deus sabe o que acontece até na sua cama. Como que o rei inimigo, tinha um pensamento, ou falava, né, tinha algumas ideias lá, enquanto ele estava no quarto dele, descansando, e a mensagem ia para Eliseu. Não tinha uma câmera escondida, uma escuta. Era Deus que pegava aquelas ideias, aqueles projetos, aquelas estratégias e mandava para o Eliseu. E isso eu estou dizendo porque Deus sabe o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Ele sabe as notícias, os rumores,
as ameaças e os perigos que nós estamos recebendo, que nós estamos tendo acesso, que está chegando até nós, e Deus tem falado, olha, aproxime-se de quem? De Deus, e Deus se aproximará de nós. Então nós vamos ver que essas ofertas que o Eucana fazia, numa época que, qual era a notícia, qual era a visão, qual era a realidade dele? Minha mulher é estéril. E a mulher dele era uma mulher estéril, era uma mulher amargurada, era uma mulher mal-humorada e era, naquela época, uma mulher ingrata. Então, na verdade, o culto aqui não é nem só pais e filhos, mas é maridos, esposas, pais, filhos. Porque o Eucana, isso aqui faz toda a diferença. Porque o Eucana, veja que ele tinha a boa atitude diante da má atitude que ele recebia. Porque aí nós vamos seguindo, né? E porque o Senhor a tinha deixado estéril, no caso a Ana, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Quer dizer, naquele momento, naquela altura da vida daquela família, aparentemente, quem era a pessoa que estava tendo mais resultado de todas? Eucana, Ana ou Penina? Penina. Eu vou pedir um favor para vocês, se vocês puderem sentar aqui nessa... assim, cada uma vai ceder um pouquinho, uma vai vir para o meio, a outra vai vir para o meio também, aí vocês me ajudam. Que aí eu consigo focar meu olhar num só, senão eu vou ficar assim, né? Entendeu? Então, olha que coisa. Eucana, o marido, Ana, a esposa, Penina, a outra esposa. A Penina provocava a Ana. A Ana caía na pilha da Penina e ficava mal, ficava irada, ficava amargurada, chorava e não comia. Aparentemente, quem estava perdendo mais ali? Eucana. Porque o Eucana não deixava de ir até a igreja. Eucana não deixava, repita, não deixava de ir até a igreja. Na época, a igreja ficava lá em Siló, onde estava o sacerdote Eli e seus dois filhos, Hofni e Finéias, serviam no templo. Então, quer dizer, a igreja, que eu brinco às vezes, né, falo que por mim não teria transmissão para São Paulo, para o pessoal que pode vir, a gente nem está falando, né, da mesma cidade, a gente está falando de uma viagem ali, que a pessoa tinha que andar centenas de quilômetros para ir até a igreja. Aí você vai falar, mas acontecia uma vez por ano, que é o que algumas pessoas fazem. Tem gente que uma vez por ano, ou na vigília do Ano Novo, ou no começo de um propósito, ou na entrega de um propósito, tem essa atitude de saírem uma vez por ano. Essas pessoas que moram em outros estados e até países, elas saem e vêm uma vez por ano, pelo menos. Mas quem mora na mesma cidade, na mesma região, é claro, possa, né, tão cedo, tão logo possa, venha à igreja, venha todo dia, venha várias vezes por semana. Então, isso aqui para mostrar que o Eucana, ele ia à igreja, ele fazia as suas ofertas normais, mas, por Ana, ele oferecia mais. Por quê? Ele estava, diga, semeando. Eucana foi, o semeador exemplo para qualquer família. Porque o Eucana, ele tanto semeou espiritualmente,
por Ana, que ainda não era uma mulher convertida, não era uma mulher sábia, não era uma mulher madura, não era uma mulher bem-humorada, não era uma mulher que os satisfazia. Vai falar como? Como esposa. A Bíblia não fala, por exemplo, da parte íntima deles, mas esposa, ela não satisfazia ele, ela não era uma esposa sábia, não convivia com aquele homem com sabedoria, sabe? Não convivia com ele, se submetendo a ele e à vida dele. Ela estava ali. Então, quem conduzia a vida de Ana naquela época era Penina, porque se a Penina não a provocava, passava, mas se ela provocava, aquela mulher se tornava a pior companhia, a pior pessoa, se tornava uma mulher amarga, amargurada, mas o Eucana estava ali, servindo ao Senhor, indo à igreja e fazendo suas ofertas. Ele fazia oferta de ir até Siló, ele fazia oferta de oferecer o sacrifício normal, e ele fazia oferta de oferecer o sacrifício a mais pela Ana, que era quem mais precisava. Ana precisava mais, e a gente precisa ter essa visão, essa consciência. Eu não faço por quem dá mais resultado, eu não faço por quem já está bem, eu faço por quem precisa mais. E esse foi um ponto, essa é uma posição, uma postura do Eucana que chama a nossa atenção. E que tem que ser para mim, tem que ser para você uma referência, uma inspiração para a nossa família. E aqui não é para você falar, ah, mas ele era o homem, ele era o cabeça, ele era o pai. Não, 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 não. Vamos pegar o familiar que ele era. Porque o que o Eucana fez pela sua família, qualquer um de nós podemos fazer também. Eu posso fazer como marido, posso fazer como pai, eu posso fazer como filho. Você que é mulher pode fazer como mulher esposa, você pode fazer como mãe, você pode fazer como irmã de alguém, você pode fazer como filha de alguém. Nós podemos fazer. E no caso o quê? Duas posturas que ele teve. Ele cumpria com seus compromissos com o Senhor. Ele estava na casa de Deus no tempo que ele devia estar na casa de Deus. E ele dava ofertas por aquelas pessoas na família dele que mais precisavam de investimento espiritual. Primeira pergunta: quais investimentos espirituais você tem feito pela sua família? E principalmente pelas pessoas da sua família que você mais precisa. Que pessoas da sua família que mais precisam. Tem gente aqui que a resposta vai ser assim: eu não tenho feito investimentos espirituais na minha família. E aí, por isso que você também não está tendo resultados provenientes de investimentos espirituais. Tem gente que não faz investimento, porque ele está esperando o familiar ficar legal, o familiar ficar agradável, está esperando o familiar ficar bom, ficar aquela pessoa excelente de convivência, está esperando o familiar se tornar o exemplo de fé dele, e não ele já está se tornando o exemplo de fé do familiar. O Eucana foi um exemplo. Porque a postura ingrata, porque a Ana era uma pessoa ingrata. E a gente vai ver aqui, ó. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele estava dizendo, minha filha, né? Ou como alguns prefeririam, meu bem, meu amor,
e meu isso, meu aquilo, né? Aquelas expressões chuchuzinho, né? Meu isso, meu aquilo. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ó, vamos dar um troféu aqui para o Eucana, né? Marido do ano. Ele era. Vamos falar a verdade. Ele era ou não era? As mulheres balançaram a cabeça com tanto afinco aqui que os homens precisam melhorar mesmo. Vamos melhorar, homens. Né? 7 horas da manhã, culto para os homens. Os homens fortes, vamos melhorar. Está faltando aqui, balançar aqui. Fizeram assim, ó. Falei, opa, então os homens nós aqui estão aquém aqui do Eucana. Vamos melhorar isso. Ele era. Realmente o Eucana, aqui o que ele falou não tem exagero. Ele era bom para Ana. Um homem maduro, um homem que estava acima daquela rejeição que ele recebia, que ele sofria da parte da Ana. Inclusive, aqui, próximo culto dos homens que eu fizer, eu vou falar sobre Eucana. Até vou guardar isso. A gente precisa de mais Eucanas, homens maduros, homens que não são movidos pelo que estão recebendo, mas que são movidos por uma convicção do seu papel, do seu lugar. Olha, eu sou o homem dessa casa, eu sou o marido dessa mulher. Não importa se ela está sendo minha esposa, se ela está sendo minha mulher, mas eu sou o marido dela. E o que ele disse aqui era totalmente, sem tirar nem acrescentar. Ele estava sendo preciso no que ele falou para ela. Por acaso eu não sou? Então ele estava dizendo para ela, você não tem motivo para ficar assim. Por que você está deixando de viver um momento? Por que você não reconhece? Por que você não é grata? Mas eu te lembro, tudo que ele estava recebendo dela, aliás, que ele não estava recebendo dela, a maneira que ela estava agindo, não alterava. E ele continuava, o que ele continuava fazendo? Semeando na vida dela, semeando na vida da Penina. Veja que ele não retalhava a Penina. Ó, Penina, por que você fez isso? Então agora também não vai ter isso para você. Ó, não vou fazer isso. Já que ele era casado com duas, tinha que tratar corretamente as duas. Não é o nosso caso aqui, mas eu digo, você tem uma família que você assumiu. E no caso da Penina aqui, o que eu diria? Aquelas pessoas, e vamos falar agora de pai e mãe. Pai e mãe não, vamos falar aqui agora, para mim a postura do Eucana com a Penina, porque visivelmente ele amava a Ana. Certo? A Penina era aquela que veio para lhe dar filhos, porque a Ana não podia fazer. E na época, isso era algo correto. Não tinha erro aqui, não tinha pecado aqui, não tinha nada fora, né? Eucana era um homem de Deus. Então, como eu vejo a Penina para nós, o nosso tempo, como eu vejo a parte da Penina? Eu vejo um padrasto, eu vejo uma madrasta. Que é aquela pessoa que ela tem aquele filho que não é dele. Aquela filha que não é dele, aquela filha que não é dela, aquele filho que não é dela. Que veio. Digamos, sabe, não foi o desejado, o ideal, não foi, sabe, aquela pessoa, aquela criaturinha que você sonhou, desejou, mas que veio devido à circunstância. E o Eucana tinha a atitude correta. O que quer dizer? Eu ofereço um sacrifício por todos aqui. Eu pago preço por todos aqui. Eu ajo justamente, eu ajo corretamente com todos da família que eu assumi. Vamos repetir essa frase, diga, eu ajo, eu procedo justamente com a família que eu escolhi, que eu assumi. Essa é a postura de um cristão, de uma cristã. Porque ninguém, por exemplo, nessa questão de filhos,
que você casa com uma pessoa, que você se relaciona com uma pessoa que tem filhos, ninguém entra sem saber. Ninguém entra. Você não se relaciona com uma pessoa que você não sabe que ela tem filhos. Que ela tem outros filhos. Aí alguém vai me dizer assim, ó. Já peguei casos assim. Uma vez eu falei algo no culto falando sobre padrasto, madrasta. Falei isso, inclusive, alguém disse assim, e quando você é traído e a pessoa, por conta dessa traição, vem um filho e vem uma filha. A traição é uma anomalia, é uma desgraça que acontece num relacionamento e que a pessoa, depois da traição, ela tem duas opções que a Bíblia dá. Eu perdoo, né? E eu fico com essa pessoa, e eu fico com ela pós, quer dizer, zerou o relacionamento. Porque houve uma quebra de aliança, literalmente, que foi feita aliança com outra pessoa, e houve, né, uma quebra de confiança, que, na minha visão, todo relacionamento começa com a confiança. Então, quer dizer, você quebra a confiança, você zerou aquilo que foi por anos estabelecido, construído, você quebrou. A pessoa fala, não, mas aí perde tudo. Espera aí, ninguém é obrigado a trair outra pessoa. Você vai lá e você paga esse preço, você faz isso, não adianta você querer só, depois você querer vantagem, querer que alguém te considere o que você fez, porque dentre as coisas que você fez, você traiu. Pague o preço da traição e não reclame. Porque ninguém tem que trair. Ninguém, eu não aguentava, acontecia isso, acontecia aquilo, seja justo, seja correto e pague os preços que você tem que pagar na vida. Pague o preço em Deus, seja um eucana. Seja homem, seja mulher, no caso, seja um eucana. Vou pagar o preço, vou investir, vou semear. E eu sei que de Deus vai me abençoar e vai fazer eu colher o que eu estou plantando. Então, a pessoa que paga, aí você tem duas opções. Perdoar e continuar com a pessoa. E o que veio dessa situação? Se veio, vai acontecer um filho. Se eu continuo com a pessoa, eu estou continuando agora com aquela pessoa que saiu daquela traição. Não teve um filho. Olha, melhor. Mas aconteceu de nascer um filho, é o processo natural. Então, se eu perdoo agora, eu estou perdoando e estou iniciando um relacionamento com aquela pessoa que agora está começando de novo comigo. Então, aí para quem fala, mas aí nasceu um filho de uma traição. Se você perdoou e aceitou essa pessoa e agora nasce uma criança, você está agora pegando essa situação, esse contexto, o que agora tem uma criança também nesta situação. Ou você tem a segunda opção claramente que a Bíblia te dá, que sempre é também perdoar, mas não ficar com essa pessoa. Não conseguirei mais confiar nessa pessoa, não vai dar mais para conviver com ela sabendo disso. Então aí você interrompe aquele relacionamento, aquela aliança, e aí você não vai absorver nem mais aquela pessoa e nem mais os frutos daqueles atos, daqueles erros. Mas se você perdoou e ficou com a pessoa, mesmo que aconteça o caso, e isso acontece, e não é tão raro quanto a gente gostaria que fosse. Tem uma criança, veio um filho desse relacionamento extraconjugal, veio uma filha, você tem que ter a postura de Eucana. Está entendendo? Então, agora, eu ajo com toda essa família que eu escolhi, porque eu escolhi. Eu não escolhi acontecer isso. Não, mas aí, então, vamos partir do princípio. Perdoei a pessoa e vou ficar com a pessoa. Tenho um filho, estou ficando com essa família, estou ficando com esse contexto. Ou mesmo, quando você já casa, quando você já encontra uma pessoa que tem filhos. Então, toda vez que você pensa, mas não é meu filho, mas não é minha filha, lembra do Eucana. Eu não lembro do Eucana até agora, lembra desse culto inteiro. Que você vai ver que tudo que você investe na sua família
em Deus. Tudo que você planta, tudo que você dedica, tudo que você aplica de investimento na sua família, você vai ver que você tem retorno. E vamos seguir. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, como ela vivia, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Olha que coisa interessante, né? Ana, quando ela se levantou, por que ela chegou nesse ponto? Porque o marido dela não desistiu. Não desistiu do caminho do Senhor. Não desistiu e não interrompeu aquela sequência de atitudes que ele tinha na casa do Senhor. Já pensou se tivesse enchido a paciência do Eucana, certa vez? Já quer saber? Estou indo, estou buscando, estou oferecendo sacrifícios, estou percorrendo essa distância enorme. O que está resolvendo? O que está adiantando na minha vida? Nada. Não vou mais. Teria chegado a essa situação? Não. Mas como ele continuou, teve um dia que a mulher dele se despertou. Eu vou além. Não vou resumir a minha vida, não vou limitar a minha vida às afrontas, às provocações da Penina. Vou orar a Deus, já que eu estou aqui mesmo. Vou pegar a frase da bispa: você não tem nada melhor para fazer mesmo? É ou não é? Não é o que ela vive falando? Você não tem nada melhor para fazer mesmo. Melhor não tem, não vai ter, não vai encontrar. Você não tem nada melhor do que buscar Deus para fazer. Nada. Qualquer coisa que você faça não é melhor que isso. A Ana, como se diz, né? Ouviu a bispa falando e falou: pronto, vou orar. Em vez de estar aqui chorando, amargurada, triste, ingrata, eu vou fazer o que o meu marido faz, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho. Mas o que eu acho interessante aqui, isso aqui eu quero que entre no teu coração. Porque isso, se você entender o que eu vou falar agora, essa partezinha, um pedacinho só, nem a mensagem de hoje não é o foco. Você sai daqui hoje mais maduro.
Logo que a Ana orou, pelo que a Bíblia diz, a primeira vez que ela assumiu e ela teve um comportamento alto, um comportamento à altura do lugar que ela estava, da posição que ela ocupava e da posição em todos os sentidos. Da filha de Deus que ela era, da esposa amada que ela era, da mulher com possibilidades infinitas que ela era. A primeira vez, logo depois ela fazer isso, o que ela recebe? Ela recebe uma honra, ela recebe uma exaltação, ela recebe uma promoção ou ela recebe uma afronta? Sabe por que ela recebeu essa afronta? E bem de quem? Ela recebeu do profeta, lá do sacerdote Eli. Porque era assim que ela agia. Você vai falar, como era assim? Olha a maneira que essa mulher, olha o que ela plantava na vida do marido dela. O marido dela, quando tinha boas ações e boas atitudes para com ela, e ela lhe revidava tristeza, amargura, aquele fechamento dela para com ele, aquilo era uma boa colheita imediata que ele tinha com a Ana? Era ou não era? E ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Continuava. Por isso que ele foi abençoado. Direto eu escuto isso. E como eu acho louvável. De pessoas que vêm e falam assim, olha, eu estou vivendo isso aqui, porque na época eu fazia isso aqui com meu pai, eu fazia isso aqui com a minha mãe, eu fazia isso aqui com a minha mulher, eu fazia isso aqui com o meu marido, eu fazia isso aqui com tal pessoa que tinha uma boa atitude comigo. Isso aqui, quando você começa a viver esse tipo de coisa, o quê? Essas colheitas comportamentais. Isso é um excelente sinal. Eu falar excelente, claro que é excelente. Porque só está em teste quem está prestes a ser aprovado. É ou não é? Depois da prova vem o quê? Do que vem depois da prova? O momento mais difícil não é o momento da prova? Ou é o momento que você está estudando, que você está ali, que você pode fazer pergunta, que você pode errar. O momento que você não pode errar é o momento da prova, não é assim? Não é na escola, quando você vai lá fazer o exame, o teste, a prova, não é assim quando você vai passar no vestibular, não é assim quando você vai tirar a habilitação, não é assim quando você vai fazer entrevista de trabalho, não é desse jeito? A vida é assim. Então, imediatamente, a Ana, quando se levantou, também foi para outro nível de prova, de teste. O que ela por tantas vezes fez com o marido dela, recebeu já imediatamente do profeta Eli. Então, se você falou, agora que eu comecei a orar por isso, agora que eu comecei a ficar firme em tal coisa, olha, assumi um compromisso na obra, olha, comecei a fazer isso dentro de casa e aconteceu isso. Ó para você, ó. Parabéns, você está sendo promovido. Reclama não, você está sendo promovido. Quando a Ana ficava com aquela cara dela de... né? Aquela cara feia, né? O Eli pegava no pé dela? Pegava ou não pegava? O Eli não estava nem aí, pois foi quando ela foi orar. E aí vem as colheitas. Quantas pessoas que hoje estão vivendo situações no trabalho, com o cônjuge, na igreja. Eu quero que você tenha essa maturidade agora de pensar, você está apenas colhendo, mas ótimo que você está colhendo, porque se você está colhendo, é uma maneira de Deus também testar, apurar e aprovar o teu caráter para que você vá para outro nível. Quando a gente se levanta, quando a gente sobe o nível,
esse tipo de coisa começa a acontecer, mas só acontece também por aquilo que a gente plantou. Então, eu devo concluir, e você também deve concluir, se eu estou tendo esse tipo de colheita, eu também vou ter os outros tipos de colheita. Esse tipo é bom? Esse que a Ana colheu aqui do Eli é bom? Não. Mas quer dizer, se eu estou tendo essas colheitas de coisas que eu plantei, eu também terei as colheitas das coisas boas, das boas obras, das boas atitudes, das boas semeaduras que eu plantei. Então ela colheu. O marido dela colhia isso, mas permanecia. E ela permaneceu, ela não pegou e, tá vendo, não, nem adianta, aí, orei, agora o profeta, não, senhor, estou orando, estou buscando, estou pedindo a Deus, e é para isso que Deus deixa. Porque para Deus poder, para Deus promover alguém, a pessoa precisa estar pronta para aquela promoção. Para que ela não receba e perca imediatamente, mas para que ela receba e mantenha, diga receber e manter, diga alcançar e permanecer. É por isso que vem esse tipo de teste. O teste do seu caráter, o teste da personalidade agora moldada por Deus, baseada em valores mais altos. Então ela foi, como a gente leu, né? Foi abençoada, pelo mesmo que disse que ela estava embriagada, foi abençoada, Deus se lembrou dela, foi lá, teve relações com o marido dela e engravidou. Agora, olha a Ana. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor. E ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade. Tem traduções que falam 3 novilhos. Uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2, versículo 12. Os filhos, o versículo 11, aliás, o 11 primeiro. Então Eucana, aqui eu pulei a parte que é o cântico de Ana, que ela vai louvar o Senhor, exaltar o Senhor, e adorar o Senhor, e falar dos bens do Senhor, dos feitos do Senhor. Então essa parte que eu pulei não é por nada, que não é, só para a gente ir para a parte mesmo das atitudes, das decisões. Então Eucana, inclusive é um lindo cântico, né? Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino, quer dizer, o Samuel, filho da Ana, começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: não.
Entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha lá atrás, primeiro, a diferença que fez, como até hoje faz, quando uma pessoa semeia, quando uma pessoa dedica o quê? Qualquer coisa. Quando uma pessoa dedica tempo, quando uma pessoa dedica a vida, quando uma pessoa dedica dinheiro para poder fazer algo para Deus, quando uma pessoa dedica, ela tira dela, ela tira da vontade dela, ela tira da personalidade dela para fazer a vontade de Deus. O que esse homem plantou, ele colheu por meio da Ana, por quem ele plantou e semeou ao Senhor. Agora estava a Ana plantando ao Senhor pela vida do Samuel. E depois eu poderia continuar lendo aqui o livro até acabar, e nós iríamos ver o Samuel vivendo, colhendo e também plantando pela vida de todo o povo de Israel. Que diferença faz quando alguém tem em casa, na família, alguém que se levanta para semear, para plantar, para dedicar, para fazer? Por que o mundo está desse jeito? Por que a igreja é tão fraca hoje? Porque nós temos uma quantidade incontável de pessoas egoístas que não estão fazendo a coisa certa pela sua família, que não têm o comprometimento do Eucana, que depois se tornou o comprometimento de quem? De quem, gente? Ana, que depois se tornou o comprometimento de quem? Samuel. De repente você pode falar assim para mim: ninguém plantou por mim. Por um lado, que pena, mas que bom que você está ouvindo essa palavra. Seja você a pessoa que vai plantar pela tua família. Porque olha aí, vamos falar da Ana agora. Quando a Ana tomou a decisão e ela assumiu a direção, agora eu vou plantar. Eu não vou mais só buscar, não vou só receber, não vou mais ser a egoísta que eu quero para mim, é por minha causa, é pelos meus motivos, é pelo meu orgulho, é pela imagem de não ser uma mulher infértil ou estéril, é para ter um filho. Não, eu vou fazer para Deus. Ou seja, a obra do marido dela agora estava tocando ela. Não estou dizendo que ela falou: meu marido plantou, não, mas Deus tocou, Deus moveu ela. Porque nós lemos aqui, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Não é isso? Então, até um tempo, Deus deixou ela estéril. Aí, quando ela se levantou, o Senhor não deixou mais ela estéril. E aquela mulher, ela tinha tudo para fazer igual algumas pessoas fazem. Tem gente que ora a Deus por uma coisa, aí faz seus votos, faz promessas para Deus. Não, Senhor, porque se o Senhor fizer isso na minha vida, porque se o Senhor fizer isso na minha família, porque se o Senhor fizer isso pelo meu filho, se o Senhor fizer isso na vida dos meus filhos.
Eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Eu vou entregar tal coisa para o Senhor. Eu vou viver assim daqui para frente para o Senhor. Ana podia ter vivido assim. Nasceu o filho, apegou ao filho e ficou com o filho. Será que a gente teria a mesma história? Não. O filho nasceu. Aquele ano ela disse assim, eu não vou porque eu tenho um voto para cumprir. Qual é o meu voto? Agora eu vou dedicar tudo o que eu tenho que dedicar ao meu filho no tempo que eu tenho, porque eu o prometi ao Senhor. E aí é onde entra, diretamente falando com pais, o que essa mulher causou no filho dela? O que essa mulher ela fez e ela alterou, ou eu diria que ela confirmou o destino do filho dela? A Ana não pensou nela, não pensou com uma cabeça coletiva, porque pensar com a cabeça coletiva é pensar do tamanho de uma ervilha. Ouviu o que eu falei ou não? Quem ouviu, levanta a mão. Se você pensa com a cabeça de mãe, se você pensa com a cabeça de pai coletivo, quer dizer, como a maioria pensa, a primeira coisa que você vai fazer é tirar o seu filho da casa de Deus. É dar ouvidos a psicólogos, a especialistas, a entendidos, entendedores, tudo tem título para tudo. É o profissional tal, é o especialista tal, é o que lida com criança tal, é o que falou isso tal, mas não é o que teve resultado. Não é o que você olha para a casa da pessoa e enche os teus olhos. Ana não estava seguindo nenhum padrão. Ana seguiu que ela votou com Deus. Eu prometi meu filho, eu dediquei meu filho ao Senhor, e agora eu vou cumprir com isso. Quantas pessoas que eu vi indo numa toada, indo numa velocidade na vida espiritual até nascer o filho, até nascer a filha, até nascer. A pessoa que pedia, que buscava, que clamava, que fazia propósito, que estava ali. Aí nasceu o filho, em vez de continuar pensando como a Bíblia manda, como a Bíblia prega, como a Bíblia fala, aí foi ouvir o pediatra, foi ouvir o nutricionista, foi ouvir o especialista que vai no podcast tal, foi ouvir a doutora ou doutor tal de tal livro. E aí o que a gente vê? Em vez da pessoa pegar e colocar, e dedicar, e consagrar o filho a Deus, colocar dentro da igreja, é quase morar. A fase mais importante de uma pessoa é a primeira. Está entendendo? É a fase que tem que estar mais, porque não depende dele, ele não toma decisões ainda. Aquela criança, aquele bebê, aquele pequeno ser não toma decisões. Então agora que é a hora de alguém que toma, que tem consciência, que sabe o que é a vida, que sabe inclusive dos seus erros, das suas mazelas, misérias, sabe do que se arrepende de não ter feito, de não ter vivido primeiro, de não ter começado cedo, agora é hora de fazer igual a Ana. Está aqui, vou desmamar porque não dá para o sacerdote amamentar meu filho, né? Não dá para o sacerdote dar leite para o meu filho. A primeira é minha, Deus deu a mim, Deus deu a vida, a saúde, o leite, a consciência. Pronto. Desmamou, o que ela fez? Levou até o templo. E ela dava manutenção anual à condição para ele estar apto para o templo, para a obra do Senhor, para as coisas espirituais. Eu vejo o contrário. Eu vejo os pais que estão mais preocupados. Por exemplo, o filho nasce. Não, o médico falou que pelo menos 60 dias. 60 dias. Os israelitas são circuncidados. Eram circuncidados e são circuncidados ao 8º dia. Isso não era feito em hospital, num ambiente estéril. Você ouviu falar de alguma morte por causa disso? Estava cumprindo com a lei do Senhor.
dava um prazo, esqueci a quantidade de dias agora, nascia uma criança, tinha que ir para onde? Como aconteceu com Jesus. Aonde que eles iam? Que lugar que eles iam? Ao templo. Como foi feito com Jesus. Junto com, olha bem, hein? Olha a diferença. Não ia o pai, a mãe, o filhinho todo encapotado, com roupinhas lavadas com sabão de coco hipersensível, com luvinha, com touquinha, né, com um berço ali cheio de lenço umedecido em volta, num carro todo fechado com ar condicionado para não entrar poeira, ar. Não, ia o pai, ia a mãe, ia um novilho. Como é que levava esse novilho? Vivo ou morto? Mas o novilho ia onde? Ia num caminhão, um caminhão de boi, uma ovelha, um boi, às vezes uma pombinha. Ia onde isso aí? Como é que ia? Eles colocavam num carro frigorífico, num baú, é isso? Como que então? Ia junto, você fala, é isso? Estava todo mundo andando ali, fazendo a mesma viagem. Às vezes aquela mão do pai que segurava um pouco o filho, é a mesma mão que estava segurando, puxando uma cordinha, que ali às vezes quando o animal estava desviando, pegava no chifre dele, eu pegava, vem aqui, tal. E depois aquela mesma mão pegava o filho, e depois aquelas mesmas mãos do sacerdote ia pegar, apresentar o menino e também ia pegar e tocar no animal? Era isso? E alguém perdeu por isso? Não. Está aqui, a gente viu. Pegou um novilho de 3 anos, pegou um efa de farinha, o vinho e o menino. E vamos todo mundo para onde? Para o templo, vamos para a casa de Deus. E no caso da Ana, ela deu o menino. Melhor atitude da vida dela. Que é o que cada pai, cada mãe que estiver ouvindo essa palavra precisa. Se não faz ainda, comece a fazer. E se está fazendo, faça mais. Eu sempre, quando eu venho para o trabalho dos pais e filhos, eu falo. Os pais que reclamam de trazer muitos filhos para a igreja hoje, porque tem um teatro, tem que ensaiar, porque vai ter um trabalho na escolinha, tem que vir, tem que trazer, porque vai ter um trabalho dos jovens, dos adolescentes, acha ruim, são aqueles que hoje estão achando ruim. Lá na frente vão achar ruim, na verdade, os lugares onde vão ter que buscar os filhos. O lugar de onde vão ter que tirar os filhos. Você devia achar ótimo, maravilhoso. Coloca, como diria uma expressão mais incisiva, mete os teus filhos dentro da casa de Deus. Porque esse é o tipo de decisão e atitude que você nunca vai se arrepender. Insista, traga, invista, semeie. Se tem uma área da igreja que a gente devia receber um caminhão de dinheiro de doação, é para a área infantil. Sabia disso? Investimento, pegar, devia ter assim, que Deus levante uma coluna para assim, a gente comprar um imóvel, alugar aqui do lado do imóvel só para fazer a parte infantil. Para que a gente pudesse ter mais Samuéis aqui. Pessoas para estarem se dedicando a ficar o dia inteiro. Por que a Bispa tem um projeto de escola? Por que você acha? Porque o diabo quer as nossas crianças. E está doutrinando as nossas crianças nas escolas seculares. Não está ensinando só a matéria, o português, matemática, geografia, história, ciências, mas está ensinando comportamentos de vida que são reprováveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Tem pais ainda que todo dia está ali fiscalizando o filho, a filha, que chega da escola ali ouviu, que não, isso aí é mentira, isso não está certo, a Bíblia diz isso, vamos orar aqui agora, eu vou te dar um exemplo de como é, mas tem pais que não estão, nem sabem que os filhos estão ouvindo. Nós, pais, precisamos ser como foi Ana, de não nos pouparmos, de não ficarmos ali com aquele egoísmo miserável, de que não, eu quero dar isso para o meu filho, não, eu quero dar para o meu filho valores do reino.
Eu quero ensinar meu filho, como diz a Bíblia, ensina o menino o caminho do Senhor que ele deve andar. Porque quando ele se tornar grande, ele já vai saber, ele vai conhecer o caminho. E não só vai viver no caminho, mas como também vai ensinar o caminho, vai compartilhar esse caminho com outros. Não pode ter no nosso meio pais e mães que estão mais preocupados com quantos idiomas os filhos vão falar, em que escola os filhos vão estudar, em que roupas que os filhos vão usar, que brinquedos os filhos vão ter, mais do que em inseri-los, em colocá-los e em mantê-los no conhecimento dentro, e aqui está falando dentro da casa de Deus. Você deve dar o exemplo para os teus filhos, que teus filhos não podem começar a semana em outro lugar que não a casa de Deus. Estabelecer que o primeiro é de Deus, o primeiro dia da semana, as primeiras horas do dia, o primeiro dinheiro que pega na mão é de Deus, as primícias são santas. O Eli falhou nisso. O Eli foi sacerdote por ser descendente de Levi, da tribo de Levi. O Samuel não. O Samuel foi sacerdote pelo preço que a mãe dele pagou em Deus. Por ter uma mãe que não foi egoísta, que não foi hedonista. Não, agora é meu prazer, é meu filhinho, eu quero curtir, eu quero viver. E por isso que não só ela teve um filho tão abençoado, poderoso, vitorioso, como Deus ainda lhe concedeu graça e o favor dele, para que ela tivesse mais, quantos? 5 é o número do quê? Da graça. 5 é o número da graça. Aquela mulher foi agraciada com 3 homens e 2 mulheres. Porque o primeiro que Deus deu a ela e que ela prometeu ao Senhor, ela cumpriu com aquilo que ela deveria cumprir. Então Deus lhe deu graça, para que aquilo que ela abriu mão pelo Samuel, ela teve graça para viver com todos os outros filhos. É óbvio, vou falar, não precisava, mas vou falar. Para que com a internet ninguém tire do contexto o que eu estou dizendo. Você não tem que pegar teu filho e doar para a igreja. Nem é permitido menor de idade. Mas eu estou dizendo que naquilo que depende de você e passa pela tua mente o poder de decisão e que passa pelas tuas mãos as obras e as atitudes, faça como Ana. Coloque, invista o tempo, o aprendizado, as experiências dos teus filhos com a casa e com as obras do Senhor. Porque essa vai ser a melhor recompensa que você vai ter na sua vida. É vê-los crescendo e te dando graça pela vida deles e por aquilo que o Senhor vai recompensar na sua vida. Ah, meus filhos já têm 30, 40, 50, tantos anos. Mas sempre tem alguém perto de você que você pode ensinar, que você pode passar, que você pode transmitir isso. Que você pode mostrar, às vezes a gente perdeu um tempo precioso da vida. Mas isso não impede que a gente faça a coisa certa com as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Mostrando, pegando uma passagem como essa, ensinando, doutrinando pessoas, levando elas a terem uma atitude diferente, uma atitude boa. Quantos pais que têm falado, olha, eu perdi tantos anos nos meus filhos, mas eles ainda são crianças, adolescentes, eu vou investir. Não é porque, de repente, você não ouviu essa mensagem, ou não entendeu isso, quando teus filhos eram pequenininhos, bebês ainda, estavam sendo desmamados, que você perdeu a oportunidade. Faça agora. Coloca, invista. E não só manda, não, tá aí, é você agora. Faz igual a Ana. Dê condições e dê manutenção a essas condições. A Bíblia diz que todo ano ela chegava e levava uma túnica nova para ele poder servir no templo. Para que ele fizesse o melhor dele. Aquele é o tempo que ele recebia para poder fazer. E depois era o tempo que ele dava, que ele multiplicava, que ele investia. E tudo começou lá no Eucana.
Então essa palavra fala com cada um de nós na posição em que nós estamos atualmente. Como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Nós podemos semear também, vamos colher esses resultados. Eu não tenho ninguém na minha família. Semeia essa palavra na vida de quem está à sua volta e você vai colher na sua vida também. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos. Com as mãos no seu coração. Qual a sua posição? Se você é um pai, uma mãe, talvez você vê, agora há pouco eu li ainda, né? O provérbio, que fala, né? Tem um provérbio quase dedicado, esqueci o número do provérbio agora, que minha Bíblia estava aberta, agora eu troquei a página. Mas o preguiçoso. Quantos pais que quando o assunto é tirar deles, tirar do entretenimento deles para fazer um investimento espiritual na vida dos filhos, a palavra é preguiça. Preguiça. Não querem deixar de assistir aquele filme, não querem deixar de passar aquelas horas assistindo séries, não querem deixar de jogar o videogame, não querem deixar de sair, fazer aquela viagem com os amigos, não querem deixar de gastar com os seus bens de consumo para se atualizarem, manterem-se atualizados, para investirem nos filhos. E o que você investe hoje é o que você vai ter amanhã. O que você faz hoje, que você insere hoje, que você planta hoje, é o que você vai colher amanhã. Você que está preocupado em teu filho ter o tênis hype, né? Aquele que está no auge, que está agora causando, a roupinha que está causando, com aquela marca que está causando. O dia da manhã é isso que você vai ver. Você vai ver uma criança, um adolescente, um jovem, ligado na moda, ligado em acompanhar tendências, vazio, tolo, raso. Você que está ligado às tecnologias. Tem gente que há 10 anos atrás estava preocupado no filho ter o celular, de saber mexer, de saber usar os aplicativos. Hoje o que o filho quer, assim, eu quero o último celular, eu quero o último computador para eu montar o meu PC gamer. E cadê valores? Cadê? Alguns que só o entretenimento, é legal você ter aquele momento descontraído, praticar um esporte, sim, ter uma desenvoltura, né? Seu corpo está ali em dia, bacana, ter movimentos, coordenação motora. Mas a gente tem atletas hoje, inclusive brasileiros, que são atletas de ponta, milionários, bilionários, mas vazios, infelizes. Infelizes, vazios, tristes. E faltou, você vê nitidamente que faltou ali na fase certa a direção, a insistência dos pais, a inserção dos valores certos. E alguns ainda até para nos causarem vergonha, que foram chamados por muito tempo de evangélicos. E cadê Deus? Cadê um Samuel no meio destes? Se falta Samuel hoje, que não falte Samuel na tua casa. Que não falte o teu Samuel na casa de Deus. Se Deus te deu um Samuel, seja um menino ou uma menina, que esse Samuel não falte à casa de Deus. Porque isso é o que vai fazer a diferença na vida do Samuel, e é essa atitude que vai fazer a diferença para o bem na sua família. Família abençoada, essa família do Eucana.
Senhor, eu oro agora e te peço que a nossa família seja tão abençoada quanto a família do Eucana. Cada um, meu Deus, cumprindo com a sua parte, fazendo, meu Deus, aquilo que foi chamado para fazer. Cumprindo, meu Deus, com princípios da tua palavra. A fé sendo praticada, a fé, meu Deus, sendo aplicada, a fé sendo, meu Deus, mantida, as semeaduras, meu Deus, sendo mantidas a cada dia, independente das ações e das reações das pessoas que nos cercam. Eu declaro que cada um adote para si esse comportamento, como teve o Eucana para com a princípio a sua mulher, que a Ana teve com o seu filho, e não parou e deu manutenção. Que assim seja cada um de nós, homens, mulheres, pais, para com os nossos filhos, os colocando, os inserindo, meu Deus, e os mantendo na casa do Senhor, porque essa é a melhor semeadura que nós podemos fazer. Darmos, meu Deus, condições, darmos manutenção a essas condições, para que quando crescerem, nossos filhos não sejam apenas abençoados, mas que eles sejam a própria bênção do Senhor na nossa vida e na vida das pessoas que os cercam. Eu peço, abençoa, meu Deus, cada família, cada um que está aqui agora recebendo a tua palavra na tua casa, cada um que nos acompanha de onde estiver agora, cada um, cada pai, cada mãe, que precisa da tua ajuda agora para mudar comportamentos, para mudar, meu Deus, a administração do tempo, para pegar seus filhos, para colocá-los na tua casa, para ensinar princípios, meu Deus, segundo a tua palavra, a tua vontade. Eu oro, primeiro, para que toda a preguiça que vem amarrando essa família caia por terra em nome de Jesus. E eu peço que o Senhor ajude cada um. Cada pai, cada mãe, meu Deus, que ora ao Senhor agora pedindo, Senhor, me ajuda, porque eu quero ser uma Ana também. Eu quero, meu Deus, dedicar meus filhos ao Senhor, à casa do Senhor, ao ensinamento do Senhor, à obra do Senhor. Eu quero meus filhos ligados às coisas do Senhor. Eu quero graça. Ajuda cada um, Senhor. Ajuda cada pai, cada mãe a ter essa postura, essa atitude, a investir, meu Deus, no crescimento espiritual, a ter obras espirituais, a fazer semeaduras espirituais, porque são essas as colheitas que ninguém vai poder nos tirar. Eu oro, Senhor, e abençoo cada criança. Eu tenho aqui, meu Deus, tantas e tantas crianças sendo representadas agora nesse altar, e eu peço que a cada uma, que o Senhor sabe, pelo rosto, pelo nome, o Senhor sabe de quem é filho, o Senhor sabe de quem é neto, o Senhor sabe de quem é sobrinho, o Senhor sabe de quem é irmão, o Senhor sabe, meu Deus, de quem é amigo. Eu peço que chegue até essas crianças o favor do Senhor, e que aquelas que estão enfermas sejam curadas, as que estão doentes que sejam saradas, as que estão, meu Pai, desguarnecidas, que sejam cuidadas, protegidas pelo Senhor, seja na mente, no coração, seja na integridade física. Eu peço, cuida de cada uma delas, Senhor, que o Senhor seja o Pai e a mãe das crianças desamparadas, dos órfãos. Quantos órfãos que o Senhor tem colocado no nosso caminho, para cuidarmos, orarmos por eles, para abençoarmos a vida deles. Quantos órfãos de pais vivos e presentes morando perto, que eu peço, desperta esses pais, toca o coração desses pais, para que essas crianças, meu Deus, pelas quais nós temos olhado e orado, que sejam, meu Deus, atingidas pela tua palavra, e por cada palavra profética, por cada declaração poderosa, que eu repito, eu abençoo a vida de cada uma dessas crianças, e declaro, meu Deus, mudança de destino na vida delas, que histórias não sejam repetidas, que maldições sejam quebradas, e que a palavra do Senhor e a bênção do Senhor se manifeste na vida de cada uma delas. Eu abençoo a vida dessas crianças, e eu abençoo essas famílias, essas casas. Declaro que o Senhor, meu Deus,
esteja com cada uma. Que o Senhor proteja e que o Senhor abençoe cada uma. Eu as abençoe e declaro a tua unção sobre a vida, sobre a casa delas, sobre o crescimento delas. Que essa semeadura, meu Deus, que nós estamos aqui fazendo, seja cada um de nós que estamos aqui orando, pedindo, clamando, abençoando, declarando, sejam aqueles que agora estão intercedendo junto conosco em oração, meu Deus, quantos estão em jejum agora, durante esse culto, por cada criança que nós temos, seja aqui, meu Pai, nesse painel, nos nossos livros, seja, meu Pai, aquelas que passam pelas nossas escolinhas, no ministério infantil, eu concordo com cada oração e declaro que essas crianças tenham um futuro brilhante, como foi a vida de Samuel. Eu declaro para cada uma delas o êxito, o resultado, a plenitude, meu Deus, o crescimento de Samuel, que assim como viveu aquele menino e se tornou aquele homem, que se torne cada um destes meninos e meninas, essas crianças cuidadas, crescendo dentro da tua casa e dando glória, dando honra e dando alegrias ao Senhor. É o que eu peço, eu declaro e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.